Glória a Deus, graça e paz, amados. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Dálcio Moreno e tenho uma palavra de edificação para a tua vida nesse dia. Quero convidar você a se inscreva lá, deixe o seu like, ative o sininho e a cada semana vai ter um vídeo novo, você será avisado aí no seu celular. Amém? Amados, quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, livro de Jó, capítulo 42. Porque a Bíblia muitas das vezes parece que ela é confusa e parece que ela é contraditória. Eu converso com muitas pessoas e as pessoas dizem assim, algumas pessoas falam assim, pastor, eu não acredito na Bíblia porque ela se contradiz. Queridos, se nós traduzirmos a Bíblia no português, ela vai se contradizer. Mas se nós entendemos a linguagem que ela foi escrita, e aí nós vamos compreender que ela não se contradiz, porque Deus ele não faz nada errado. E eu tenho um tema, o tema dessa mensagem é um tema bem sugestivo. E o tema eu intitulei de Deus não multiplica aquilo que não é bom. Então quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, livro de Jó, capítulo de número 42. Acompanhe aí comigo, Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10. Aqui vai falar da restauração da prosperidade na vida de Jó. Talvez alguma área da sua vida foi destruída, mas o Senhor na cruz do Calvário, quando ele declara a última palavra em João 19:30, tetelestai, está consumado, ele escreve na tábua do meu e do seu coração dizendo assim, olha, eu estou entregando uma chave a você, e essa chave é a chave da cura, é a chave da libertação, é a chave da restauração, é a chave da restituição. Você tem poder e a chave na mão para abrir todas as portas que você necessita. Se nós compreendermos isso, querido, nós vamos colocar em prática. E se nós colocarmos em prática, nós vamos viver aquilo que nós nunca vivemos no plano espiritual. O conhecimento, o entendimento, ele vai mudar e transformar a minha e a sua vida. Então esse texto aqui vai falar de restauração na vida de Jó. Deus ele deseja restaurar, e a restauração só vem naquilo que foi quebrado, naquilo que foi destruído. E aí nós vemos que em João 10:10, João ele vai dizer que o ladrão, conjecturado que é Satanás, ele veio senão para roubar, matar e destruir. E ele tem feito isso na vida do cristão. Deus ele tem uma restauração para você. Você que está em casa aí, tem alguém com você? Olha por mão mais bonito que está do seu lado. Se não tiver, pode ser esse mesmo. Eu estou brincando. Você é lindo de Jesus, né? Não existe ninguém feio. Fala para ele, fala para ela. Você tem restauração de Jesus na sua vida. Jó 42, versículo 10 vai dizer assim, ó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Queridos, então aqui tem uma dica fantástica na vida de Jó para Deus multiplicar, porque o dobro é multiplicação. Então Deus multiplica aquilo que Jó tinha. Então a multiplicação veio quando Jó orava pelos seus amigos. Jó, ele não orou por si mesmo. Jó, ele não estava preocupado consigo mesmo. E esse é o segredo do Evangelho. O segredo do Evangelho, querido, sabe, você que está nessa situação difícil, é você olhar para você agora, você na situação que você se encontra, e você se preocupar com o seu próximo. Pastor, mas estou com a situação difícil. Está tudo difícil na minha vida e eu vou preocupar com o meu próximo? Eu vou orar para o meu próximo ser abençoado? Sim, esse é o segredo. Quando você coloca o seu próximo na sua frente, em primeiro lugar que você, queridos, essa é a visão. Você vai ser abençoado. Deus ele vai multiplicar tudo que Jó antes possuíra. Por quê? Porque antes possuíra, porque ele perdeu.
Todo mundo conhece a história e nós vamos voltar um pouquinho aqui na história. Jó, ele perde tudo aquilo que ele tinha e quando Deus restitui, ele dá o dobro, multiplica. Mas tem algo aqui na Bíblia que parece contraditório e eu quero convidar você a abrir. Vamos ver então o que Deus multiplicou, né? Então vieram, versículo 11, a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Agora, olha só. Olha a multiplicação. Parte B. Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Então agora vamos comparar. Eu quero fazer você refletir. Eu quero fazer você pensar. Porque esse texto aqui você vai ver que parece que a Bíblia está se contradizendo. Mas nós vamos compreender o título dessa mensagem. E nós vamos compreender o porquê que Deus não multiplica aquilo que não é bom. Abra lá, agora Jó, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim. Então deixe marcadinho aí, Jó 42. Deixa marcadinho aí. Vamos para Jó primeiro. Vamos compreender. Ele vai dizer assim, ó. Versículo 3. Possuía Jó 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ok? Então aqui ele vai dar um número exato. Jó 42, versículo 10, vai dizer que Deus multiplicou o dobro de tudo quanto antes ele possuíra. Então nós vemos no versículo 3, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Vamos ver a multiplicação aqui agora? Jó 42, versículo 12, vai dizer assim, ó. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter, 14.000 ovelhas, o dobro, 7.000 camelos, o dobro, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, o dobro. Bateu, né? Agora, abra lá, volte lá, Jó capítulo 1, versículo de número 2, vai dizer assim, ó. Nasceram-lhe, pois, 7 filhos e 3 filhas. Ok? Aí, Jó 42, 10, voltando mais uma vez, eu estou indo devagar para você compreender o raciocínio. Mandou o Senhor, e mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro, de tudo quanto dantes possuía. Nós vemos lá em Jó capítulo 1, versículo 2, que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Preste atenção agora. Jó capítulo 42 e versículo 13. Vai dizer assim. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Mas o versículo 10 não está dizendo que Deus restituiu o dobro de tudo quanto antes ele possuíra? Se é tudo, não deveria ser 20 filhos aqui? Não deveriam ser 14 filhos e 6 filhas, que é o dobro? Mas não, o texto vai dizer no versículo 13, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Está vendo, pastor? Por isso que não acredito na Bíblia, porque ela se contradiz. Queridos, não é nada disso. E agora eu vou revelar um mistério para você. O tema dessa mensagem é: Deus não multiplica aquilo que não é bom. Ok? Nós vemos aqui, no capítulo 1, vai contar sobre a história de Jó.
Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então o texto vai começar dizendo isso. O Jó 42, a qual nós lemos na abertura dessa mensagem, vai falar sobre restauração. Quer ser restaurado por Deus? Então vai aí a dica, temos que ser como Jó, íntegros, retos, tementes a Deus e se desviando do mal. Então, essa é a direção que Deus dá para mim e que Deus dá para você. Aí nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, versículo 2. E o versículo 3 vai dizer que Jó, ele possuía, vai descrever tudo que Jó tinha no seu primeiro estado. Quero dizer para você, por que fala em primeiro estado e o último estado? Porque a nossa vida, ela é feita de ciclos. A nossa vida, ela é feita de etapas. E os ciclos, as etapas, né? É o processo de Deus na nossa vida, a qual nós temos que passar. Ok? E o primeiro estado é muito difícil para mim e para você. O primeiro estado para Jó também foi difícil. Por quê? Porque Jó, ele ensina para os seus filhos a adorar o Deus verdadeiro. Ele dá uma boa doutrina, ele dá um bom caráter, ele dá um bom ensino. Porém, os filhos, nós temos o livre-arbítrio. O Senhor nos dá uma boa palavra, um bom ensino, uma boa direção, um bom cuidado, um bom mandamento, mas nem todos acatam e ouvem a direção de Deus. Os filhos de Jó, eles não acataram a direção que Jó ele determinava a eles, ensinava a eles, melhor dizendo, porque eles tinham livre-arbítrio. Como eles sabiam que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, eles queriam andar na prática do pecado. Só que Jó não concordava. E o que eles fizeram? Então, para eles pecarem, o que eles faziam? Eles se reuniam, se você ler o contexto, eles se reuniam na casa dos seus irmãos. Jó capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim, ó. Acompanhe aí. Também, este falava ainda, quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Então, olha só, eles estavam na casa do irmão primogênito. O quê? Fazendo festa, fazendo farra, pecando. Por que eles se reuniam na casa dos irmãos? Porque Jó não concordava, Jó não aceitava. Mas Deus, quando ele tem um propósito de provar a nossa vida e de abençoar a nossa vida, queridos, nós passamos pela aflição. Quero dizer para você que a aflição, ela faz parte do moldar de Deus na minha e na sua vida. Por isso que Jesus, ele nunca falou para mim e para você que seria fácil. Pelo contrário, em João 16:33, ele vai dizer assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então nós temos que, como cristãos, ter bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque a aflição, a dor, a angústia, a pedrada que nós vamos tomar, o apontar de dedo que nós vamos tomar, tudo aquilo que é ruim para nossa, que nos fere, que nos machuca, que arrebenta conosco quando nós andamos certo, é a aflição e faz parte do moldar, faz parte do preparar de Deus para a minha e para a sua vida. Então tenha bom ânimo, por quê? Porque eu sei que vai passar, é a primeira fase, é a primeira parte, é dolorido. Queridos, mas eu digo para vocês que valem a pena. Então, não é tempo de parar, não é tempo de murmurar, não é tempo de desistir, não é tempo, você que está me assistindo, você que tem um cargo na igreja, você que é um diácono, você que é um evangelista, você que é um presbítero, você que é um pastor, você que serve dentro da casa do Senhor, não é tempo de desistir, não é tempo de recuar, não é tempo de retroceder. Você está na primeira fase, e a primeira fase é dolorida. A Bíblia vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo. Por quê? Porque o fim você vai glorificar a Deus, o fim você vai compreender, você vai olhar para trás e vai dizer assim, valeu a pena eu passar pela primeira fase, valeu a pena eu ser afligido, valeu a pena eu ficar calado, eu não murmurar, e eu continuar servindo, adorando, glorificando o Senhor, na dor, na angústia. Por quê? Porque nós recebemos a recompensa, e essa recompensa é o galardão, além da vida eterna que Ele tem para cada um de nós. Então, queridos, vale a pena.
Mas os filhos de Jó, eles escolheram a primeira fase da vida deles, aquilo que é bom, aquilo que é confortável, aquilo que a carne deseja. Ai, querido, e aí, Jó, quando ele foi provado em todas as áreas da sua vida. A Bíblia vai dizer aqui do versículo 3 até o versículo 18, os mensageiros começam a vir trazer as notícias negativas para Jó. Talvez você esteja passando por isso. Talvez algumas áreas da sua vida vem as notícias ruins e tudo vai dando ruim. Você fala, meu Deus, eu estou firme na tua presença, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou me consagrando, eu estou firme, eu estou com o Senhor e só coisa ruim acontece. E isso mesmo, faz parte da primeira fase da nossa vida, faz parte das fases, faz parte do ciclo. Mas eu quero dizer para você que o ciclo, se você permanecer na presença, ele vai mudar. Davi, ele vai dizer nos Salmos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite é um ciclo de dor, é um ciclo de angústia, é a primeira fase, mas vai amanhecer. E eu quero dizer e profetizo, vai amanhecer, está amanhecendo na tua vida. Por isso que não é tempo de parar, não é tempo de desistir, é tempo de continuar na primeira fase, é tempo de continuar chorando, é tempo de continuar na aflição, porque vai amanhecer para mim e para você. Aleluia! Jó, ele começa a ser provado e moldado. Os mensageiros vêm e falam, Jó, você perdeu isso, Jó, você perdeu aquilo. E aí no versículo 18 vai vir, olha Jó, os seus filhos estavam na casa do primogênito, todos reunidos, comendo, bebendo vinho. Mas olha só o que aconteceu. Versículo 19. Eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Veio um vento, em outras traduções diz assim, veio um vento da além do deserto dos 4 cantos. Por que vai especificar 4 cantos? Todos nós sabemos que o número 7, isso aí até toda criança ela sabe, né? Porque ela aprende isso. O 7 é o número da perfeição, todo mundo concorda, todo mundo acredita. Por quê? Porque a gematria, ela ensina isso. E a mesma gematria que ensina que o número 7 é a perfeição, ela vai também nos ensinar que o número 4 significa oportunidade. Queridos, a 4ª letra do alfabeto hebraico se chama Dalton, que significa porta. Jesus, ele é a porta, ele está dizendo assim, todos têm a oportunidade de entrar por mim, e quem entra por mim, que sou a porta, tem a vida eterna. Então veio o vento dos 4 cantos e derrubou a casa e matou todos os filhos. E só sobrou eu para contar a boa nova. Boa não, a nova, né? Porque não foi boa para Jó. Agora nós vamos compreender o porquê que Deus não multiplicou os filhos de Jó. Parece que a Bíblia ela está se contradizendo. E se nós não compreendermos o contexto, nós vamos dar razão para algumas pessoas que dizem que a própria Bíblia se contradiz. O texto vai dizer em Jó 42:10 que Deus multiplica em dobro tudo que antes Jó possuíra. Mas Jó capítulo 1, versículo 2 vai dizer que Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Jó 42, versículo 13 vai dizer que e teve outros 7 filhos e 3 filhas. Deus não multiplicou o número de filhos. Por quê? Porque os filhos de Jó, eles eram filhos de Jó natural, no natural, no físico. Eram filhos biológicos, mas espiritualmente não. O que significa isso? Nós somos filhos de adoção. Somos filhos de Deus por adoção. E quem nos adotou? Jesus Cristo. Agora, os filhos de Jó, eles não serviram o Deus de Israel. Eles não adoravam o Deus de Israel. Eles não seguiram o conselho do seu pai Jó. E o que Jó fazia? Jó sabia que eles estavam no erro. Jó sabia que eles estavam no pecado. E Jó, todos os dias, Jó lhe oferecia um sacrifício pela vida de cada filho seu. Aí ele vai dizer assim, no versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava.
Ó, e levantava-se de madrugada e oferecia-se holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então todos os dias Jó, ele tinha 10 filhos, ele pegava 10 holocaustos, montavam 10 holocaustos, ofereciam 10 sacrifícios, um para cada filho. Então ele estava ali pedindo perdão pelo pecado dos seus filhos. Mas os seus filhos não estavam nem aí com essa renúncia, com esse sacrifício que ele fazia. Tá entendendo o mistério de Deus? Muitas das vezes, nós, como cristãos, que dizemos conhecedores da palavra, não valorizamos o sacrifício que Jesus fez por nós. E andamos ainda na prática do erro. E andamos ainda na prática do pecado. E Deus, ele vai nos dando oportunidade, porque o Espírito Santo, ele convence o homem. João 16:8 vai dizer isso. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Ele convence o homem da justiça e do juízo. Mas o homem, ele entra aqui e sai aqui, ele não dá ouvido para o Espírito Santo. O homem hoje não tem dado ouvido para a palavra de Deus, tem confundido a graça. Acha que Deus, por Deus nos amar, Deus ele vai concordar com o nosso erro. Deus ele não concorda com o erro. Deus ele não concorda com o pecado. Deus, queridos, ele nos dá a oportunidade através de Cristo. Já nos deu a oportunidade através de Cristo Jesus, que pagou o preço por mim e por você. E deixou o Espírito Santo que vai nos convencer desse pecado a qual nós estamos cometendo. Os filhos de Jó não estavam nem aí para Jó, por isso eles se reuniam na casa dos irmãos. E aí eles andavam cometendo o pecado. Então, queridos, só que uma hora a oportunidade, ela vai se findar. Uma hora a oportunidade na minha e na sua vida, ela vai se findar, porque a minha hora vai chegar, a sua hora vai chegar. Deus ele tem um tempo determinado para cada um de nós. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, alguns definem que é ofender a divindade, outros definem que blasfêmia é você atribuir aquilo que é de Deus ao diabo, outros falam que é você xingar Deus, tem várias definições, mas eu quero dar a minha definição de blasfêmia contra o Espírito Santo. Os filhos de Jó, eles ouviram a palavra de Deus, a Torá, conheciam Deus de Israel de ouvir falar, porque o pai ensinava, porém eles não colocavam em prática. Andaram no pecado, preferiram andar no pecado, e pecavam consciente. Então Jó ele oferecia o sacrifício para cada um, por quê? Porque Jó entendia que no coração deles eles estavam blasfemando, até o ponto de vir um vento dos 4 cantos, derrubar a casa e matar todos. 4 cantos é oportunidade. Está dizendo que a oportunidade na vida deles se findou. Por quê? Porque eles blasfemaram. Então eu quero definir blasfêmia contra o Espírito Santo. A minha definição é: a blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é que a oportunidade que eu tenho de viver o Evangelho, de viver as boas novas, e eu rejeito. Então todas as vezes que eu e você rejeitamos a palavra do Senhor, nós vamos rejeitando. Eu vou tendo a oportunidade de mudar. Eu vou tendo a oportunidade de ser transformado, de ser melhor. Deus ele vai me dando a oportunidade, vai me dando. Só que vai chegar uma hora que a oportunidade vai acabar. A oportunidade, ela acabou na vida dos filhos de Jó. Eles morreram. Queridos, eu quero dizer para vocês que a minha e a sua hora vai chegar. Então não desperdice o tempo. Não desperdice a oportunidade. Talvez você esteja vivendo assim como Jó, a primeira fase, e o diabo quer fazer você parar, e o diabo quer fazer você desistir. Então, não desista e não pare. Essa é a parte 1 dessa mensagem. E eu quero agradecer você que tem acompanhado, você que já se inscreveu, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E na semana que vem nós vamos continuar com a parte 2 dessa mensagem do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 10. Tema: Deus não multiplica aquilo que não é bom. Que o Espírito Santo ele possa revelar mais no seu coração. Não desperdice a oportunidade. Abrace essa oportunidade.
Você que está afastado, volte para os caminhos. Você que está na presença, permaneça na presença. Você que está dentro da igreja, mas ainda não abriu o coração, sai de cima do muro. Em nome de Jesus Cristo, se firme em Cristo. Entregue a sua vida de vez a Ele. Sirva com amor, gratidão e carinho, mesmo na dor, mesmo na aflição, mesmo na angústia, porque Deus ele tem uma morada preparada a mim e a você, e tem a nossa recompensa para aqueles que o amam, para aqueles que servem com amor, gratidão e carinho. E eu digo para vocês, queridos, vale a pena servir a esse Deus. Um grande abraço, um beijo no teu coração. Tomem posse dessa palavra. Essa é a parte 1 da mensagem e semana que vem tem a parte 2, ok? Deus não multiplica aquilo que não é bom, parte 2. Um grande beijo, fiquem na paz. Deus abençoe a tua vida.